Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. E aí, galera? Vamos começando o Agro e Prosa, o seu podcast que fala do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Eu sou o Divino Ronaldo, jornalista especializado em agronegócio e tenho um programa de rádio com entrevistas diárias. Algumas delas estão aqui no Agro e Prosa. São convidados fantásticos, com muito conteúdo e de bastante qualidade. Sem mais conversas, vamos então ao Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje no Morada do Campo é João Lucas Cotrim Fontana, que é engenheiro agrônomo e integrante da área de sanidade agropecuária e inocuidade dos alimentos e da representação do IICA, que é o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Isso aqui no Brasil. O tema da nossa entrevista será Estratégias Transnacionais de Combate ao Gafanhoto. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Divino. Tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vindo. Uma honra ter você aqui no programa. Muito obrigado. É um prazer nosso, e meu e do IICA, de estarmos aqui representando a agricultura das Américas nesse tema. Muito bem. Eu falei IICA e você falou IICA. Então, o que é o IICA? Bom, o IICA é um Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Ele foi fundado em 1942 e é um organismo internacional braço da Organização dos Estados Americanos. Ele é responsável pelas atividades de cooperação técnica relacionadas a diversos temas dentro do agro, né? O agro é muito amplo, e tudo isso para os países das Américas. Mas Pois não. Ele é um organismo especializado em agricultura do sistema interamericano. Mas ele não é um organismo governamental? Não, ele é um organismo internacional. Ele faz parte da Organização dos Estados Americanos, da OEA. Ah, perfeito. O nosso objetivo, basicamente, é facilitar e promover cooperação entre os países para que, assim, a gente se mantenha, né, como uma agricultura forte, desenvolvida e cada vez mais resiliente. Também a gente conta com 34 escritórios espalhados por todos os países da América. E, além disso, existem outros países que também trabalham como observadores dentro do IICA. Ah, tá bom. Perfeito. Bom, vamos falar sobre o gafanhoto, né? Houve agora o ressurgimento do gafanhoto e tem trazido uma grande preocupação para a agropecuária. Que fatores impactaram nesse reaparecimento da praga? Bom, como você disse, esse ano nós tivemos uma surpresa, né, com a notícia dessa nuvem de gafanhotos que estava tão próxima das fronteiras do Brasil. E eu acho que, primeiramente, a gente tem que avaliar alguns aspectos. O gafanhoto sul-americano, ele é um inseto polífago, né? Ou seja, ele se alimenta de uma grande gama de espécies vegetais, nativas e cultivadas. E ele também é um inseto que tem características desfolhadoras, ou seja, ele ataca a parte aérea da planta e principalmente as folhas. Em altas densidades, esses insetos podem afetar negativamente os cultivos agrícolas de forma desastrosa. Pode atacar milho, soja, girassol e até mesmo pastagens. Então, assim, é um tema que a gente tem que levar em consideração. E o governo brasileiro já está atento a isso. Essa espécie, além de tudo isso que eu disse, ela possui uma alta capacidade de mobilização e ela pode percorrer até 150 km por dia e tem uma alta capacidade de reprodução. Todos esses fatores associados demonstram o quanto essa praga pode ser perigosa. João Lucas, ano passado eu já falava de uma nuvem de gafanhotos que estava na África, estava aterrorizando geral na África. Essa da África tem alguma ligação com essa nuvem que estava na Argentina, próximo do Brasil? Argentina? Não, são espécies diferentes. Essa espécie ela se concentra principalmente no centro e norte da Argentina e ali na parte do Chaco paraguaio e no sudeste da Bolívia. Elas têm movimento migratório entre Argentina, Bolívia e Paraguai e eles podem completar o ciclo deles em qualquer um desses três países.
Diferente também das espécies que nós temos endêmicas do Brasil, essa espécie tem a característica de formar essas densas nuvens migratórias, que é similar a essa do continente africano. Essas nuvens de gafanhoto, elas são recorrentes ou nos últimos meses elas se tornaram mais intensas? Um outro fator que também eu acho que a gente tem que considerar é que todos esses fatores que eu disse dificultam da gente ter uma real distribuição desses insetos. Historicamente, já se registram movimentos de expansão entre períodos que variam de 8 a 15 anos aqui na região. No Paraguai, Bolívia e Argentina, esses problemas já eram muito comuns até os anos 50. Eles deram uma cessada, né, havendo um decrescimento no final dos anos 60 e o início dos anos 70, deixando, né, a partir desses momentos de ser um problema significativo, mas em 2015 os problemas com os gafanhotos voltaram a ser recorrentes na região, quando essas nuvens voltaram a se formar. Em 2017, a Argentina, a Bolívia e o Paraguai assinaram um acordo para trabalhar num plano regional de manejo desses gafanhotos, vendo que havia novamente uma necessidade de se trabalhar nesse tema, a partir desse novo impacto que começou em 2015. Também em 2017, mais ali, final de 2017, começo de 2018, o próprio ICA apoiou, né, por meio de um processo de ação de resposta rápida, um convênio regional para aquisição de tecnologias para vigilância, capacitação e fortalecimento das capacidades técnicas dos países para reagir a eventos desse tipo. Nós sabemos que essas pragas, elas não conhecem fronteiras. O que aconteceu que elas não entraram no Brasil? Exatamente isso que você falou. A gente tem que levar em consideração e entender que esse tipo de praga não liga para os nossos limites geográficos. E também eles não podem ser enfrentados sozinhos pelo produtor ou mesmo por um país. Existe uma necessidade de trabalhar em bloco e de ter ações planejadas por todos os países que são envolvidos. Nesse sentido, eu acho que é muito importante a gente destacar uma organização que é extremamente importante, que é o Comitê de Sanidade Vegetal, o COSAV, que é uma organização regional de proteção fitossanitária que foi criada a partir da Convenção Internacional de Proteção Fitossanitária e foi criada a partir de um convênio dos anos de 89, mais ou menos, entre os governos da Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, e depois teve uma primeira adesão externa, que foi a do governo do Peru, em 2013. Esse comitê tem uma estrutura organizativa composta pelo Conselho de Ministros, né, dos países, que é formado pelos ministros de agricultura desses países, e pelo comitê diretivo, que é composto pelas organizações nacionais de proteção fitossanitária desses países. Esses comitês são formados pelos serviços nacionais de proteção fitossanitária, né? No caso do Brasil, nós temos o Departamento de Sanidade Vegetal do Ministério da Agricultura. No caso da Argentina, nós temos o SENASA. Do Paraguai, nós temos o SENAVE, e entre outros, né? Desses outros países. No Brasil, nós temos aí, né, a participação do Departamento de Sanidade Vegetal, e o Brasil, desde o início, desde quando começou esse problema, já se disponibilizou a discutir com os outros países, mesmo antes dessa possibilidade de entrada no país, já se disponibilizou à discussão e a participar desses processos. Esse grupo também, eu acho importante destacar, o COSAV, ele tem o papel de coordenar e incrementar a capacidade regional de prevenir ou diminuir os impactos, né? E os riscos que esses problemas que afetam a produção agrícola e a comercialização desses produtos na região. Agro e Prosa. Ô João Lucas, aconteceu recentemente o 2º Seminário de Cooperação Regional para a América Latina e o Caribe. E o tema desse seminário foi Gafanhoto, Situação e Perspectiva de Colaboração. O que exatamente foi discutido nesse seminário e quais foram as conclusões que se chegou?
Bom, esse seminário ele foi organizado pelo IICA, em parceria com o Ministério de Relações Exteriores da Argentina, o SENASA da Argentina também, o Grupo Interamericano de Coordenação em Sanidade Vegetal e o COSAV. Esse encontro ele teve mais ou menos como objetivo difundir as ações que estavam sendo feitas na região, compartilhar a situação da praga nas diversas regiões que estão envolvidas, além das experiências exitosas relacionadas com a vigilância e o controle. Também identificar oportunidades de cooperação horizontal, né, entre os países. Uhum. E aí está até um ponto que entra o IICA, né, porque o nosso objetivo é articular e facilitar essa cooperação. Certo. E quais que foram essas experiências de cooperação transnacional no controle dessa praga? Bom, nós temos aí países que têm uma grande experiência no controle dessa praga, né, do gafanhoto sul-americano. Essa espécie, ela se origina ali, começa do Paraguai, ali no Chaco Paraguaio, e ele tende a descer para a Argentina, principalmente ali na parte noroeste da Argentina. Então, esses países, eles já têm experiências muito exitosas no controle dessa praga. Inclusive, no ano passado, houve em comparação com esse ano, né, em 2019, houve uma entrada menor de nuvens de gafanhotos, né, desses agrupamentos de gafanhotos na região argentina a partir do Paraguai. Em 2020 houve um número bastante menor em comparação a 2019. Isso tudo vem de um trabalho muito bem feito e muito bem executado pelo Senav do Paraguai, que vem controlando essa espécie, né, lá na sua região, para que eles não consigam descer. É claro que sempre passa alguma coisa, e o que foi o que aconteceu esse ano, que passou uma nuvem enorme, né, desses insetos para a região da Argentina. Um dos problemas que a gente viu aí é que esse ano foram mais para o nordeste da Argentina, ali na região da província de Corrientes. E ali, sendo ali uma região muito próxima do Brasil. E aí foi o maior dos problemas que a gente encontrou aí. Nesse seminário, todos esses países apresentaram todas essas ações, né, que eles vêm fazendo nos seus países. Basicamente, o controle tem sido efetivo, tem funcionado. Mas, como eu disse, por essas características dos gafanhotos, é muito difícil de identificar com certeza onde eles estão. E pela movimentação deles, é bastante difícil controlar, até por controle químico, ou seja, por controle biológico, porque eles se movimentam. Então você tem que esperar aí que eles estejam numa região que eu possa aplicar o produto, e nem sempre eles estão nessas regiões, né? E eles se movimentam bastante rápido, assim. Como eu disse, até 150 km por dia. Uhum. Como é que o Brasil se encontra em relação a esses demais países que você citou aí, que já têm uma experiência, que estão mais preparados? Bom, como eu até tinha dito antes, o Brasil ele esteve sempre à disposição de trabalhar eu não posso falar pelo Ministério da Agricultura, mas eu falo pela experiência que nós temos, né, de trabalhar junto. O Brasil sempre esteve disponível e querendo participar dessas atividades, agora com essa possibilidade de entrada ainda mais, né? É um assunto que pode influenciar muito na nossa produção. Eu acredito que nós estamos sim preparados, né, caso haja uma entrada. É claro que existem inúmeros riscos, mas o Brasil, inclusive em uma reunião que houve entre os países, o Brasil se disponibilizou, também com uma parceria com a iniciativa privada, ajudar no controle e também para conhecer a situação nos outros países. Então eu acho que a gente tem sim capacidade de lidar com esse problema. Se nós olharmos para aquela proliferação de gafanhotos que aconteceu na Argentina e fizermos um comparativo, se fosse no Brasil, se eles tivessem atravessado para cá, existe uma projeção de qual teria sido o estrago que eles teriam feito? Olha, eu não tenho conhecimento de alguma desse levantamento, de qual seria o estrago, né? Mas eu imagino que sem
as ações corretas de prevenção e controle seria bastante perigoso para a nossa agricultura. Não para a nossa agricultura no geral, mas claro que a gente conseguiria controlar esses insetos, né? Uhum. O gafanhoto e a gente seguiria. Mas é um risco que eu acho que a gente não pode se dar o luxo de tomar. A gente tem que trabalhar em estratégias de monitoramento e de vigilância para que não haja entrada. Seria, então, o principal foco nesse momento seria monitoramento e vigilância. Isso, exatamente. A partir do momento que a gente ainda não tem, ou que tem em quantidades muito pequenas, essa praga na nossa região, o importante é que a gente não deixe entrar e que a gente trabalhe com vigilância e monitoramento. Houve uma preocupação, inclusive, de deslocamento de aeronaves lá para o Rio Grande do Sul na época, quer dizer, deixaram mais ou menos as empresas de aviação agrícola preparadas para isso. O Brasil tem uma grande frota de aeronaves e isso acabaria facilitando, de certa forma, né? Com certeza, com certeza. Nós somos um país que tem agricultura no sangue, né? Nós somos um país agrícola. E a partir disso também, nós já contamos com uma estrutura muito bem, muito forte, né? Para lidar com isso. Como eu disse, existem riscos e a gente tem que trabalhar aí principalmente com monitoramento e vigilância, mas caso haja, a gente tem estrutura para lidar. Inclusive, o Departamento de Sanidade Vegetal disponibilizou, caso fosse necessário, para que seja montado um convênio também, para que a gente possa ajudar no controle nos outros países. Você chegou a falar de controle químico e controle biológico. Os dois são efetivos no combate? Essa seria uma primeira pergunta. E a outra seria o seguinte: qual é mais usado, o químico ou o biológico? Sim, existem sim várias possibilidades de controle, né? Tanto do ponto de vista biológico, com a utilização de inseticidas biológicos, quanto com a utilização de princípios ativos químicos. Inclusive, na portaria que foi publicada no dia 29 de junho pelo Ministério da Agricultura, houve também aí uma disposição sobre a utilização desses produtos. Normalmente, eu acho que não tenho capacidade de dizer com certeza qual é mais utilizado, mas eu tendo a achar que o controle químico ainda é mais utilizado para controlar isso. Os dois, sim, têm eficiência. Inclusive a Embrapa, que é uma das nossas riquezas, né, do Brasil, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, ela trabalha e tem pesquisas sobre a utilização de inseticidas biológicos para o controle dessa espécie. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Hoje eu estou entrevistando o João Lucas Cotrim Fontana e nós estamos falando a respeito das estratégias transnacionais de combate ao gafanhoto. As Nações Unidas declararam, João, esse ano de 2020 como o Ano Internacional da Sanidade Vegetal. Que razões levaram as Nações Unidas a fazerem essa declaração? Hoje, nós vemos, né, que a produção de alimentos ela é extremamente importante para a segurança alimentar do mundo, né? Então, basicamente, o objetivo da declaração em 2020 como Ano Internacional da Sanidade Vegetal, né, pelas Nações Unidas, teve por objetivo, né, sensibilizar globalmente para as vantagens da proteção da saúde, da sanidade, né, das plantas, na prevenção da fome mundial, redução da pobreza, proteção do meio ambiente e o estímulo do desenvolvimento econômico a partir de tudo isso. Garantindo a segurança alimentar, tanto do ponto de vista qualitativo quanto quantitativo, né? Ou seja, nós temos que ter, além da quantidade de alimentos suficiente para alimentar, né, o mundo, como também alimentos de qualidade, que sejam nutritivos e que tenham segurança e inocuidade para a alimentação dessas pessoas. É interessante essa sua colocação, porque hoje muitas pessoas que não são ligadas diretamente ao agronegócio, não conhecem muito bem a questão de produção de alimentos, acabam questionando muito a qualidade do alimento brasileiro. E nós sabemos que o alimento produzido no Brasil é de altíssima qualidade. Tanto é que nós exportamos aí para quase 200 países, né? Com certeza.
Como em todos os países, nós temos problemas, mas o Brasil, como eu disse, uma potência, né, no ponto de vista do agro. Os nossos alimentos são exportados para diversos países, inclusive nós somos capazes de produzir alimentos que são exportados para mercados muito exigentes, até mesmo como a Europa, que, por exemplo, tem limites máximos de resíduos baixíssimos, né, para agroquímicos, né, para produtos químicos, e nós temos sim capacidade de produzirmos alimentos de extrema qualidade que são exportados para inúmeros países no mundo, né? Nós temos sim uma agricultura de qualidade, nós produzimos alimentos de qualidade no nosso país. João, quais que são as perdas econômicas diretas causadas pelos gafanhotos na produção dos alimentos e também nas áreas naturais dos territórios rurais? Esses gafanhotos, eles, por essa característica de serem polífagos, né, de se alimentarem de inúmeras espécies vegetais, têm um potencial de prejuízo muito grande aí para a agricultura. Eles se alimentam da parte aérea, né, das plantas, e a partir disso você pode deixar, dependendo do estágio, você pode produzir até nada. Você pode ter uma produção zero. E eles podem atacar, além de soja, milho, girassol, eles podem atacar também pastagens, que podem influenciar aí também, né, na nossa produção de pecuária. E também são uma ameaça também ao meio ambiente, né? Porque a partir do momento que você tem uma espécie exótica numa área de conservação ou mesmo numa mata nativa, você tem o perigo aí dessa competição por alimento com as espécies que são daquela região. Então, existe aí um problema ambiental também muito sério que deve ser levado em consideração. Você ressaltou a importância da colaboração entre os países. Essa colaboração, ela é recente ou ela já existe há algum tempo? Não, essa colaboração ela já existe há muito tempo, né? Por exemplo, o ICA ele existe desde 42, né? Desde 1942. O COSAV começou suas atividades em 1989. Eu posso lhe dizer que para o tema dos gafanhotos, com certeza assim, é um pouco mais jovem essa parceria. Mas o COSAV já vem trabalhando com os diversos problemas que a agricultura traz, né, os nossos problemas de sanidade vegetal, já vem trabalhando com isso há muitos anos. E, como eu disse, já existem aí atividades entre o Paraguai, a Argentina e a Bolívia ali desde 2016, 2017. Quais são os principais desafios em relação à prevenção e ao controle de pragas e doenças na agricultura? Vamos falar de uma forma um pouco mais ampla, não apenas dos gafanhotos, né? Hoje nós temos um processo de agricultura e de produção agrícola muito dinâmico. E essa dinamicidade desses processos gera também desafios mais complexos. A exemplo do que a gente pode falar do caso dos gafanhotos, eles se movimentam muito rápido, eles se movimentam por grandes distâncias, eles se reproduzem muito rápido, de forma muito rápida, e a utilização, né, de produtos para controlar esses insetos é dificultada por essa locomoção que eles têm, e também porque muitas vezes, por exemplo, eu não posso aplicar um agroquímico numa área de preservação. Então, esses insetos, eles não escolhem por onde andam, né? Assim, a gente não escolhe, na verdade, a gente não escolhe por onde eles vão andar. Eles nem sabem, né, onde eles estão. Eles seguem. Muitas vezes a gente precisa encontrar aí um local onde possa ser feita a aplicação desses produtos. Como eu disse, o ideal é prevenção e monitoramento. A gente tem que trabalhar com isso. No agro, no geral, a gente vê, né, que as pragas e as doenças, elas vêm cada vez mais trazendo novos desafios. Como exemplo da soja, né, a gente está tendo aí talvez uma dificuldade de encontrar talvez um fungicida que tenha uma eficiência de verdade aí, né, no caso da ferrugem. Claro que existem produtos que têm eficiência, né, mas a gente vê que com o passar dos anos a gente tem que estar sempre procurando novas alternativas para esses desafios. O produtor nunca descansa, né? O produtor nunca descansa. É a ferrugem, é a nematóide, é uma série de coisas que estão sempre fazendo com que ele fique de cabeça quente, né? E de cabelos em pé. Isso. Não, e isso também leva a um outro assunto que a gente deve ressaltar, que é a utilização eficiente
e com cuidado também das tecnologias, né? A gente tem que tratar a tecnologia como ela deve ser tratada também. Por exemplo, quando a gente tem materiais com resistência, né? Materiais, sementes ou plantas resistentes, a gente tem que trabalhar com as ações, né? Para que a gente possa manter a funcionalidade dessa tecnologia, a utilização de produtos, nem sempre o mesmo produto, né? A rotação de culturas também é importante para que a gente não tenha, para que a gente consiga manter que essa tecnologia funcione. É fazer um manejo correto, as pragas, né? Isso, fazer um manejo correto, porque as pragas, elas sofrem mutações, elas conseguem se adaptar, assim como as plantas também perdem aí, talvez o grau de resistência, a partir disso também, que as pragas se adaptam. Então é importante que a gente tenha uma visão holística da agricultura, não somente aí do ponto de vista de controle químico, mas também de todas as outras estratégias que a gente tem que tomar. Os critérios de combate ao gafanhoto nesses diversos países que você citou aí, eles são unificados ou não? De certa forma existe uma harmonização dos critérios, né? Até porque o COSAV ele trabalha com isso também, no sentido de manter aí as ações harmonizadas entre os países, mas é claro que os países apresentam diferentes experiências e tecnologias e possibilidades de combate a uma praga, né? Seja ela qual for. Além disso, também tem aí a diferença quando os produtos utilizados, né? Por exemplo, aqui no Brasil nós temos certos produtos que são regulamentados, em outros países tem outros, mas principalmente aqui na nossa região a gente tenta manter que essas ações sejam harmonizadas, principalmente para que o que um país faz não atrapalhe o outro. A gente tem que sempre levar isso em consideração. Como a gente já discutiu aqui, essas pragas elas não ligam para limites geográficos, elas passam de um país para o outro livremente, elas não estão cientes, né, dos nossos acordos geográficos. Exato, João, muito obrigado, nós chegamos ao final do nosso tempo aqui, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, também a receptividade do IICA ao nosso convite, muito obrigado, e o nosso programa está sempre à disposição de vocês. Muito obrigado a vocês, e eu acho que o IICA, né, por esse papel de trabalhar a cooperação técnica para os países da América, tem que estar sempre à disposição aí para falar, né, para se comunicar e mostrar o que a gente vem fazendo e que os outros países também. O IICA, como o nosso representante sempre destaca, é a casa das agriculturas das Américas, então nós estamos sempre abertos também, de portas e ouvidos sempre abertos para estar sempre conversando e trabalhando de maneira muito próxima. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.